manter a saúde financeira de um condomínio é um grande desafio, né? Envolve organização, envolve planejamento e, é claro, muita responsabilidade de todos os moradores. Mas me diz uma coisa, e quando a inadimplência aparece? O impacto é sentido por todos também. As obras são adiadas, os serviços são comprometidos e a convivência pode ficar marcada por tensões. No Área Comum de hoje, nós vamos entender mais e as melhores causas da inadimplência condominal, tá bom? As consequências para a comunidade e quais caminhos podem ajudar na solução deste problema. Afinal, viver em um condomínio é também aprender a conviver, dividir responsabilidades e buscar o equilíbrio. Vamos no Área Comum comigo agora? Roda a vinheta. Área Comum. Oferecimento. Transverte, a solução em transporte vertical. Design, receita garantida para o condomínio. E para falar desse assunto, a nossa síndica profissional maravilhosa, Alessandra Ruiz, convidou o Marcos Ginês, olha que nome bonito, advogado especialista em direito condominal e imobiliário. Boa tarde, Marcos. Muito boa tarde. Bem-vinda, Alessandra. Bem-vindo, Marcos. Obrigado, boa tarde. E aí? Tem muito inadimplente, tem muita gente sem pagar o condomínio por aí? Ah, sempre tem, né? Amiga, mais sempre recorrente do que a gente tem. pensa? Sim, infelizmente. E quais são as causas disso? Além, é claro, da falta de possibilidade financeira. Eu falo que assim como tudo na vida de administração do próprio dinheiro, né? Porque o condomínio ele é uma taxa obrigatória. Sim. Então, assim, a pessoa ela já tem que deixar a receita, assim como ela deixa de luz, do gás, o condomínio tem que entrar nessas despesas, mas muitas vezes preferem viajar, né? Preferem como a gente colocou ostentar. Ali. E não pagar a cota condominial. A responsabilidade, minha amiga. Exatamente. E eu moro num condomínio, eu pago o condomínio com muito gosto, porque é um investimento que você paga e volta para você. Exato. Porque vem segurança, vem portaria 24 horas. Limpeza impecável. Então, quer dizer, gente, você tem que saber que o seu dinheiro está sendo utilizado de uma forma que ele vai retornar em benefícios para você. É a sua obrigação, porque se você não paga, você perde o seu imóvel também, né? Pois é, e aí, eu não paguei, doutor Marcos, como é que eu vou fazer? Olha, só dando uma entrada no que você estava comentando, né? O condomínio ele é formado, né, por rateios de despesas que são ordinárias e extraordinárias. E são despesas que são essenciais para a manutenção do condomínio. Então, nós temos aí água, energia elétrica, funcionários, manutenções, né, do dia a dia, corriqueiras, e tudo isso envolve uma despesa. Então, esse rateio de despesa, ele é fracionado, né, em todos os apartamentos que integram o condomínio. É por isso que é importante, sim, os condomínios serem pagos, porque a inadimplência, ela causa um reflexo catastrófico, né? Nós temos, assim, casos em que a inadimplência, ela gera uma execução do título extrajudicial, que é o próprio boleto do condomínio, né? E o caso mais extremo chega ao leilão do próprio apartamento. Meu Deus. Exatamente. E no caso do inquilinato, por exemplo, a pessoa que é inquilina, ela mora de aluguel no apartamento, não pagou o condomínio, quem sofre essas consequências é o proprietário? O proprietário. A dívida, ela fica para a unidade. Entendi. Então, muito importante também, né, doutor Marcos, quando a pessoa for adquirir um imóvel, ela levantar todos os débitos que tenham, porque a dívida, ela fica para a unidade. Certo, entendi. Você comprou um apartamento e ele está com a dívida transfere, entendeu? Não é disso do CPF, ela fica no imóvel. O doutor Marcos pode nos explicar melhor. É que na relação contratual, né, a própria lei, o Código Civil, estabelece que os efeitos do contrato não se estendem a terceiros, senão por aqueles que celebraram o contrato, né? Locador e locatário. Certo. É por isso que o locador, ele tem que, se ele é um investidor, enfim, ele tem um único apartamento, ele mudou e colocou para alugar aquele imóvel que ele tinha, é importante que ele mantenha contato com o síndico ou com uma empresa que faça parte de garantia e cobrança para saber se o condomínio está sendo pago ou não, porque muitos são pegos de surpresa. Sim, então, e hoje em dia essa questão do investidor está muito em alta, né? As pessoas pegarem um apartamento pequeno, construírem, reformarem e alugarem, até aqueles Airbnb, né? Que estão utilizando bastante. E nessa hora é importante ficar atento para saber se todos os débitos estão quitados. Exatamente. Para ver se você não vai entrar na furada. Até que aconteceu comigo. O meu apartamento está alugado. Mentira. Pagava o aluguel corretamente.
Só que o Não meu pagava condomínio condomínio. estava em atraso mais de 3 meses. Meu Deus. E eu só fiquei sabendo porque a administradora entrou em contato com o proprietário para execução e eu não sabia, eles não estavam pagando e a imobiliária não cobrava. E isso não se limita só na locação, isso também se transfere para a compra e venda, porque muitas pessoas vendem um apartamento e omitem a dívida. Então, a pessoa que está comprando, ela é de boa fé, Sim, ela nem mas imagina. quem está vendendo não é. E aí ela transfere, né, para quem está comprando essa dívida, né? O Código Civil tem um artigo que ele fala só disso daí, que o adquirente ele responde pelos débitos do alienante. Logo, se o adquirente não verificar previamente se tem dívida, e não é só do condomínio, também é do IPTU. Isso, Porque- a questão dos impostos. Porque a natureza da obrigação, ela é propter rem, ou seja, ela é originada do próprio imóvel. Entendi. Logo, é o próprio imóvel quem responde pelo débito. Não importa se o apartamento está fechado. Ainda assim, o condomínio tem que ser pago, né? Você vê a importância de você escuto ler o muito isso. contrato, Alessandra. Leio o contrato. o Pessoal, não estou usando a contrato. água, não estou usando os serviços do condomínio, eu tenho que pagar? Pois Eu é. escuto isso, você acredita nisso? Meu Deus do céu. Olha só, eu quero que o pessoal daí de casa, se tem alguma dúvida na sua folha, porque o meu condomínio, ele vem todo Sim. descritivo, vem tudo descritinho ali pra gente ficar atento. Mas no seu, você já prestou atenção? Você tem alguma dúvida? Manda pergunta aqui, aproveita que o doutor tá aqui para responder. Nosso WhatsApp vai estar na tela, porque hoje a gente está falando sobre inadimplência condominal. É quando a pessoa deixa de pagar o condomínio do apartamento. E nesse momento, a gente falou sobre as tensões ali no cotidiano. Pode ser que, por exemplo, o meu vizinho de cima não pagou e esse burburinho foi gerado nas reuniões de condomínio. Essa pessoa acabou sendo exposta e houve ali algum momento de tensão. Existe isso? Veja bem, as Ou é assembleias... mantido em sigilo? Tem que ser mantido em sigilo a pessoa que não paga? Existem os cuidados peculiares, né? Numa assembleia, por exemplo, de prestação de contas, ali o síndico ele deve levar a conhecimento dos condôminos, né, as contas do condomínio, incluindo também a inadimplência. Ah, entendi. Então tem que ser descrito. Só que o síndico ele não vai expor o nome da pessoa Qual a unidade? e qual a unidade que está gerando. Ele, olha, nós temos aqui X apartamento, Y estão com inadimplência. Só a quantidade dos apartamentos, Né? 10 apartamentos. Desses Você conta um Y... milagre, mas não fala o nome do santo. Isso. É aquele tal negócio. Tem que cuidar, porque hoje qualquer coisinha as pessoas estão tirando proveito para entrar com dano moral, né? Então, tem isso. Hoje em dia tudo é dano moral. A tudo exposição, me expôs. assim, ela tem que ser o máximo velada, né? Certo. Para que isso não aconteça, né? E na Assembleia, ainda que ela tenha um caráter de você poder falar tudo o que está acontecendo, né? Existe aquela questão do bom senso, que sempre né? deve prevalecer. Cabe em qualquer lugar. Alessandra, Exato. você citou o caso aqui que você teve, né, mesmo na sua vida pessoal, de um caso de inadimplência do condomínio. Sim. Hoje em dia vocês têm algum caso desse, estão lidando exatamente com esse tipo de coisa na sua vida? Você está com algum apartamento alugado? Você tem um inquilino? Não, hoje não. Hoje eu moro nesse apartamento no qual... Não quer mais saber disso? Não. E a pessoa que está em casa e que é síndica, eu tenho uma amiga, inclusive, ai, Jair, um beijo para você. Ela é síndica e eu me lembro dela me contando casos dela ter que cobrar esse morador e o morador não gostar de ser cobrado, ele não queria, não admitia. E aí entra nesse caso que você está falando, Marcos, de colocar a pessoa para se expor. Como que o síndico pode cobrar essa dívida? Olha, hoje nós temos várias maneiras de exercer esse direito de cobrança, né? Que é através do advogado. O síndico deve procurar um advogado, levando até ele as documentações, que é o quê? É a certidão imobiliária, os rateios que originaram aquela despesa, que ela é transcrita no boleto, os boletos, né? E também, se possível, o cálculo, ou senão o advogado vai fazer o cálculo do levantamento dessas dívidas aí para poder distribuir a ação. Porque esses são os documentos necessários que a própria lei exige como essenciais para a propositura dessa ação. Importante, Alessandra, ter o condomínio já ter um advogado, né? Assim como o Dr. Exatamente, já ter essa contratação para o síndico não ter que se expor, Sim. né? Não precisa passar por essa Porque situação. é um trabalho, né? Não é para o pessoal, Não, existe, gente. né, as empresas, as garantidoras, os advogados condominialistas que fazem
fazem essa execução. Então, o síndico não precisa passar por essa dor de cabeça. Não passe, meu amigo, não passe, minha amiga. A vida do síndico já não é fácil. Agora, vamos ver a mensagem no WhatsApp que chegou pra gente? Posso ler? Oi, Diogo. Oi, Dominique. Eu me mudei há 8 meses, pago tudo certinho e agora eles vão pintar a garagem. Eles vão cobrar direto de mim ou do proprietário? Boa pergunta. Ah, essa e é aí? boa. Responde aí pro Diogo, doutor. Olha, essa despesa é uma despesa que ela é extraordinária, né? Então, se na Assembleia foi levado e foi aprovada essa despesa, este valor é rateado. Agora é necessário ver o contrato de locação, porque assim como no IPTU, os contratos também podem estabelecer se as despesas ordinárias e extraordinárias são do locatário. Entendi. Né? No caso dele, ele se mudou há 8 meses só. E se ele não participou da Assembleia, onde todos decidiram que teria essa pintura, esse trabalho de manutenção, ainda assim ele participa do rateio? O que decidiu, decidido está. Entendi. É o que manda todos. Ali o voto dele não ia fazer diferença, Diogo. Mas, ó, a sua mensagem fez muita diferença pra gente aqui hoje. Espero que tenha solucionado sua dúvida. Então, ele vai ter que participar, sim, do rateio, sim, né? é sempre importante, é sempre importante participar, né, das assembleias, né, ainda que locatário, ele munido de uma procuração, para ele poder acompanhar, porque o locatário ele mora no prédio, ele paga também o condomínio, então nada impede que ele, Sim. estando representado por uma procuração, possa participar também da Assembleia. Temos mais mensagens chegando, deixa eu ver agora quem é. Denise. Boa tarde, Dominique, eu sou a Denise e tenho uma dúvida. Temos uma chamada de capital aqui onde eu moro, mas nosso condomínio, sempre que faz um conserto ou manutenção, eles sobem o valor do condomínio. Não poderia utilizar esse fundo de reserva? Depende. Verdade. Vamos ver? E aí? O que a Denise faz, gente? Nesse caso, depende, porque ela falou que você pode utilizar o fundo de reserva, ele só é utilizado, o doutor está aqui para que pode confirmar, numa despesa extraordinária, fora do comum. Aconteceu numa ruptura de uma caixa d'água, um cabo de aço de elevador que precisa ser trocado, não tem dinheiro em caixa, usa-se o fundo de reserva para uma emergência. Então, fundo de reserva emergencial e, quando aprovado, a retirada em assembleia. Nesse caso, que foi, ela já falou, ó, um conserto ou manutenção. Ah, entendi. Ele Então sobe, já estava previsto, tá, né? incluso na manutenção predial, naquela manutenção rotineira, um conserto de um portão. Então isso, ela é das despesas que são rateadas mensalmente, como o doutor explicou, das despesas ordinárias e as extraordinárias. Nesse caso, extraordinários é o que não estava sendo visto, não é aquele negócio mais legal, assim, muito extraordinário. Do inquilino não. Também, só completando aquela hora, ele falou do inquilino e proprietário, né? Sim. No caso, uma reforma, uma benfeitoria, uma reforma de fachada do condomínio. Certo. Nesse caso, é o proprietário que vai pagar esse rateio, essa chamada de capital. Os investimentos, né? Investimento, que vai valorizar o patrimônio, se você tem o apartamento alugado. Aí você paga essa despesa. O que agrega valor ao próprio imóvel é o Isso. proprietário quem paga. Entendi. E aí o inquilino arca com as custas do que é de uso. Agora, uma Isso. pintura pode ser pelo o tempo, né, o desgaste, entra como manutenção, na Pode verdade. ser Não é jogado um no investimento, né? Entendi. É uma manutenção. Gente, que bacana a gente estar conversando sobre isso. Eu vou pedir, Alessandra, para você, como sempre, retornar no nosso muito programa. obrigada. São muitas Dr. dúvidas, né, Marcos, Dominique? Não é? Gente do céu, tem perguntas chegando ainda para vocês, mas nosso tempo aqui é curto, infelizmente. Mas você já é da casa, Obrigada, né? Você já é da nossa família. obrigada. Convido você também a participar. Obrigado, estaremos aí. Chamaremos mais vezes o Dr. José. Para manter a saúde financeira de um condomínio é um grande desafio, né? Envolve organização, envolve planejamento e, é claro, muita responsabilidade de todos os moradores. Mas me diz uma coisa, e quando a inadimplência aparece? O impacto é sentido por todos também. As obras são adiadas, os serviços são comprometidos e a convivência pode ficar marcada por tensões. No Área Comum de hoje, nós vamos entender mais e as melhores causas da inadimplência condominal, tá bom? As consequências para a comunidade e quais caminhos podem ajudar na solução deste problema. Afinal, viver em um condomínio é também aprender a conviver, dividir responsabilidades e buscar o equilíbrio. Vamos no Área Comum comigo agora? Roda a vinheta. Área Comum. Oferecimento. Transverte, a solução em transporte vertical. Design, receita garantida para o condomínio.
E para falar desse assunto, a nossa síndica profissional maravilhosa, Alessandra Ruiz, convidou o Marcos Diniz, olha que nome bonito, advogado especialista em direito condominal e imobiliário. Boa tarde, Marcos. Muito boa tarde. Bem-vinda, Alessandra. Bem-vindo, Marcos. Obrigado, boa tarde. E aí? Tem muito inadimplente, tem muita gente sem pagar o condomínio por aí? Ah, sempre tem, né? Amiga, mais Sempre recorrente do que a gente tem. pensa? Sim, infelizmente. E quais são as causas disso? Além, é claro, da falta de possibilidade financeira. Eu falo que assim como tudo na vida de administração do próprio dinheiro, né? Porque o condomínio ele é uma taxa obrigatória. Sim. Então, assim, a pessoa ela já tem que deixar a receita, assim como ela deixa de luz, do gás, o condomínio tem que entrar nessas despesas, mas muitas vezes preferem viajar, né? Preferem Como a gente colocou ostentar. E não pagar a cota condominial. A responsabilidade, minha amiga. Exatamente. E eu moro num condomínio, eu pago o condomínio com muito gosto, porque é um investimento que você paga e volta para você. Exato. Porque vem segurança, vem portaria 24 horas. Limpeza impecável. Então, quer dizer, gente, você tem que saber que o seu dinheiro está sendo utilizado de uma forma que ele vai retornar em benefícios para você. É a sua obrigação, porque se você não paga, você perde o seu imóvel também, né? Pois é, e aí, eu não paguei, doutor Marcos, como é que eu vou fazer? Olha, só dando uma entrada no que eu estava comentando, né? O condomínio ele é formado, né, por rateios de despesas que são ordinárias e extraordinárias. E são despesas que são essenciais para a manutenção do condomínio. Então, nós temos aí água, energia elétrica, funcionários, manutenções, né, do dia a dia, corriqueiras, e tudo isso envolve uma despesa. Então, esse rateio de despesa, ele é fracionado, né, em todos os apartamentos que integram o condomínio. É por isso que é importante, sim, os condomínios serem pagos, porque a inadimplência, ela causa um reflexo catastrófico, né? Nós temos, assim, casos em que a inadimplência, ela gera uma execução do título extrajudicial, que é o próprio boleto do condomínio, né? E o caso mais extremo chega ao leilão do próprio apartamento. Meu Deus. Exatamente. E no caso do inquilinato, por exemplo, a pessoa que é inquilina, ela mora de aluguel no apartamento, não pagou o condomínio, quem sofre essas consequências é o proprietário? O proprietário. A dívida, ela fica para a unidade. Entendi. Então, muito importante também, né, doutor Marcos, quando a pessoa for adquirir um imóvel, ela levantar todos os débitos que tenham, porque a dívida, ela fica para a unidade. Certo, entendi. Você comprou um apartamento e ele está com a dívida transfere, entendeu? Puxa. Não é disso do CPF, ela fica no imóvel. O doutor Marcos pode nos Por favor, explicar doutor, melhor. esclareça. É que na relação contratual, né, a própria lei, o Código Civil, estabelece que os efeitos do contrato não se estendem a terceiros, senão por aqueles que celebraram o contrato, né? Locador e locatário. Certo. É por isso que o locador, ele tem que, se ele é um investidor, enfim, ele tem um único apartamento, ele mudou e colocou para alugar aquele imóvel que ele tinha, é importante que ele mantenha contato com o síndico ou com uma empresa que faça parte de garantia e cobrança para saber se o condomínio está sendo pago ou não, porque muitos são pegos de surpresa. Sim, então, e hoje em dia essa questão do investidor está muito em alta, né? As pessoas pegarem um apartamento pequeno, construírem, reformarem e alugarem, até aqueles Airbnb, né? Que estão utilizando bastante. E nessa hora é importante ficar atento para saber se todos os débitos estão quitados. Exatamente. Para ver se você não vai entrar numa caso até que furada. aconteceu comigo. O meu apartamento está alugado. Mentira. Pagava o aluguel corretamente, só que o Não meu pagava o condomínio condomínio. estava em atraso mais de 3 meses. Meu Deus. E eu só fiquei sabendo porque a administradora entrou em contato com o proprietário para execução e eu não sabia, eles não estavam pagando e a imobiliária não cobrava. E isso não se limita só na locação, isso também se transfere para a compra e venda, porque muitas pessoas vendem um apartamento e omitem a dívida. Então, a pessoa que está comprando, ela é de boa fé. Sim, ela nem Mas imagina. quem está vendendo não é. E aí ela transfere, né, para quem está comprando essa dívida, né? O Código Civil tem um artigo que ele fala só disso daí, que o adquirente ele responde pelos débitos do alienante. Logo, se o adquirente não verificar previamente se tem dívida, e não é só do condomínio, também é do IPTU. E isso, Porque- a questão dos impostos. Porque a natureza da obrigação, ela é propter rem, ou seja, ela é originada do próprio imóvel. Entendi. Logo, é o próprio imóvel quem responde pelo débito. Não importa se o apartamento está fechado, ainda assim o condomínio tem que ser pago, né?
Você vê a importância de você escuto ler o muito isso. contrato, Alessandra. Leia o contrato. A pessoa, não estou usando a contrato. água, não estou usando os serviços do condomínio, eu tenho que pagar? Pois Eu é. escuto isso, você acredita nisso? Meu Deus do céu. Olha só, eu quero que o pessoal daí de casa, se tem alguma dúvida na sua folha, porque o meu condomínio, ele vem todo Sim. descritivo, vem tudo descritinho ali pra gente ficar atento. Mas no seu, você já prestou atenção? Você tem alguma dúvida? Manda pergunta aqui, aproveita que o doutor tá aqui para responder. Nosso WhatsApp vai estar na tela, porque hoje a gente está falando sobre inadimplência condominal. É quando a pessoa deixa de pagar o condomínio do apartamento. E nesse momento, a gente falou sobre as tensões ali no cotidiano. Pode ser que, por exemplo, o meu vizinho de cima não pagou e esse burburinho foi gerado nas reuniões de condomínio. Essa pessoa acabou sendo exposta e houve ali algum momento de tensão. Existe isso? Veja bem, as assembleias... Ou mantido em sigilo? Tem que ser mantido em sigilo a pessoa que não paga? Existem os cuidados peculiares, né? Numa assembleia, por exemplo, de prestação de contas, ali o síndico ele deve levar a conhecimento dos condôminos, né, as contas do condomínio, incluindo também a inadimplência. Ah, entendi. Então tem que ser descrito. Só que o síndico ele não vai expor o nome da pessoa. Qual a unidade? E qual a unidade que está gerando. Ele, olha, nós temos aqui X apartamento, Y estão com inadimplência. Só a quantidade dos apartamentos, né? 10 apartamentos. Desses Você Y... conta um milagre, mas não fala o nome do santo. É aquele tal negócio. Tem que cuidar, porque hoje qualquer coisinha as pessoas estão tirando proveito para entrar com dano moral, né? Então, tem isso. Hoje em dia tudo é dano moral. A exposição, assim, ela tem que ser o máximo velada, né? Para que isso não aconteça, né? E na Assembleia, ainda que ela tenha um caráter de você poder falar tudo o que está acontecendo, né? Existe aquela questão do bom senso, que sempre né? deve prevalecer. Cabe em qualquer lugar. Alessandra, Exato. você citou o caso aqui que você teve mesmo na sua vida pessoal de um caso de inadimplência do condomínio. Sim. Hoje em dia vocês têm algum caso desse, estão lidando exatamente com esse tipo de coisa na sua vida? Você está com algum apartamento alugado? Você tem um inquilino? Não, hoje não. Hoje eu moro nesse apartamento no qual... Não quer mais saber disso? Não. E a pessoa que está em casa e que é síndica, eu tenho uma amiga, inclusive, Jair, um beijo para você. Ela é síndica e eu me lembro dela me contando casos dela ter que cobrar esse morador e o morador não gostar de ser cobrado, ele não queria, não admitia. E aí entra nesse caso que você está falando, Marcos, de colocar a pessoa para se expor. Como que o síndico pode cobrar essa dívida? Olha, hoje nós temos várias maneiras de exercer esse direito de cobrança, né? Que é através do advogado. O síndico deve procurar um advogado levando até ele as documentações, que é o quê? É a certidão imobiliária, os rateios que originaram aquela despesa, que ela é transcrita no boleto, os boletos, né? E também, se possível, o cálculo, ou senão o advogado vai fazer o cálculo do levantamento dessas dívidas aí para poder distribuir a ação. Porque esses são os documentos necessários que a própria lei exige como essenciais para a propositura dessa ação. Importante, Alessandra, ter o condomínio já ter um advogado, né? Assim Exatamente, já ter essa contratação para o síndico não ter que se expor, né? Não precisa passar por essa situação. É um trabalho, né? Não é para o pessoal. Não, existe, né, as empresas, as garantidoras, os advogados condominialistas que fazem essa execução. Então o síndico não precisa passar por essa dor de cabeça. Não passe, meu amigo, não passe, minha amiga. A vida do síndico já não é fácil. Agora vamos ver a mensagem no WhatsApp que chegou pra gente. Posso ler? Oi, Diogo. Oi, Dominique. Eu me mudei há 8 meses, pago tudo certinho e agora eles vão pintar a garagem. Eles vão cobrar direto de mim ou do proprietário? Boa pergunta. Essa e aí? é boa. Responde aí pro Diogo, doutor. Olha, essa despesa é uma despesa que ela é extraordinária, né? Então, se na Assembleia foi levado e foi aprovada essa despesa, este valor é rateado. Agora é necessário ver o contrato de locação, porque assim como no IPTU, os contratos também podem estabelecer se as despesas ordinárias e extraordinárias são do locatário. Entendi. Né? No caso dele, ele se mudou há 8 meses só. E se ele não participou da Assembleia, onde todos decidiram que teria essa pintura, esse trabalho de manutenção,
ainda assim ele participa do rateio. O que decidiu, decidido está. Entendi. É o que manda a todos. Ali o voto dele não ia fazer diferença, Diogo, mas ó, a sua mensagem fez muita diferença pra gente aqui hoje. Espero que tenha solucionado sua dúvida. Então, ele vai ter que participar sim do rateio, Sim, né? é sempre importante, é sempre importante participar, né, das assembleias, né, ainda que locatário, ele munido de uma procuração, para ele poder acompanhar, porque o locatário ele mora no prédio, ele paga também o condomínio, então nada impede que ele, estando representado por uma procuração, possa participar também da assembleia. Temos mais mensagens chegando, deixa eu ver agora quem é. Denise. Boa tarde, Dominique, eu sou a Denise e tenho uma dúvida. Temos uma chamada de capital aqui onde eu moro, mas nosso condomínio, sempre que faz um conserto ou manutenção, eles sobem o valor do condomínio. Não poderia utilizar esse fundo de reserva? Depende. Verdade. Vamos ver? E aí? O que a Denise faz, gente? Nesse caso, depende, porque ela falou que você pode utilizar. O fundo de reserva, ele só é utilizado, o doutor está aqui para que pode confirmar, numa despesa extraordinária, fora do comum. Aconteceu numa ruptura de uma caixa d'água, um cabo de aço de elevador que precisa ser trocado, não tem dinheiro em caixa, usa-se o fundo de reserva para uma emergência. Então, fundo de reserva emergencial e, quando aprovado, a retirada em assembleia. Nesse caso, que foi, ela já falou, ó, um conserto ou manutenção. Ah, entendi. Ele então sobe, já estava previsto, tá né? incluso na manutenção predial, naquela manutenção rotineira, um conserto de um portão. Então isso, ela é das despesas que são rateadas mensalmente, como o doutor explicou, nas despesas ordinárias e as extraordinárias. Nesse caso, extraordinários é o que não estava sendo visto, não é aquele negócio mais legal, assim, extraordinário. Do inquilino não. também, só completando aquela hora, ele falou do inquilino e proprietário, né? Sim. No caso, uma reforma, uma benfeitoria, uma reforma de fachada do condomínio. Certo. Nesse caso, é o proprietário que vai pagar esse rateio, essa chamada de capital. Os investimentos, Os investimentos, que vai valorizar o patrimônio, você tem o apartamento alugado. Aí você paga essa despesa. O que agrega valor ao próprio imóvel é o Isso. proprietário quem paga. Entendi. E aí o inquilino arca com as custas do que é de uso. Agora, uma pintura pode ser pelo o tempo, né, o desgaste, entra como manutenção, na verdade. Não é um investimento, né? Entendi. É uma manutenção. Gente, que bacana a gente estar conversando sobre isso. Eu vou pedir, Alessandra, para você, como sempre, retornar no nosso muito programa. obrigada. São muitas Dr. dúvidas, Marcos, né, Dominique? Não é? Gente do céu, tem perguntas chegando ainda para vocês, mas nosso tempo aqui é curto, infelizmente. Mas você já é da casa, Obrigada, né? Você já é da nossa família. obrigada. Convido você também a participar. Obrigado, estaremos E vamos aí. estar Chamaremos todos, mais vezes o voltem Dr. sempre, Jimenez. tá?